estão, como que tá sendo. Hoje fazem 10 dias, acho que são 10 dias de nascidos do Ravi. Tô com aquelas rosquinhas no peito que mãe que amamenta no começo sabe que, né, põe pra não encostar na roupa que fica sensível. Gente, tô super bem. Sem comparação com o puerpério da Lua, mesmo com tudo que eu passei, tô muito bem. Não tem comparação, assim. Tô super feliz, tô muito grata. Claro que com tudo que aconteceu também, eu só queria ir pra casa, então tá sendo muito mais tranquilo. Nosso segundo filho realmente é como falam, gente. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo, muito mais leve. Não tô tendo tanto sono que nem eu tinha dado a Lu, só conseguia dormir. Ela tava dormindo. Agora tá os dois dormindo e eu tô aqui falando com vocês na maior paz, sem sono nenhum. Então, assim, realmente é outra coisa. Tô feia? Tô também. Me dá o direito de ser um pouquinho feia, né, gente? Também não durmo lá aquelas coisas. Tô dormindo melhor, mas não durmo lá aquelas coisas. Então, eu tenho uma olheira funda, normal da puérpera, que eu tô sem maquiagem. Aí vocês também dão uma relevada, tá? Não é pra ficar falando que eu tô feia, porque é sempre assim, meu Deus, ela tá acabada. Tô acabada. Mas assim, o meu glow up vem. Vocês vão ver. Me dá um tempo, meu glow up vem, amores. Uma hora ele vem. Primeiro, eu queria agradecer a todas as mensagens. Quando eu piorei, fui pra UTI. Eu não conseguia ficar muito no celular, mas às vezes que eu entrava, eu... Tô feia? Tô também. Me dá o direito de ser um pouquinho feia, né, gente? Também não durmo lá aquelas coisas. Tô dormindo melhor, mas não durmo lá aquelas coisas. Então, eu tenho uma olheira funda, normal da puérpera, que eu tô sem maquiagem. Aí vocês também dão uma relevada, tá? Não é pra ficar falando que eu tô feia, porque é sempre assim, meu Deus, ela tá acabada. Tô acabada. Mas assim, o meu glow up vem. Vocês vão ver. Me dá um tempo, meu glow up vem, amores. Uma hora ele vem. Primeiro, eu queria agradecer a todas as mensagens. Quando eu piorei, fui pra UTI. Eu não conseguia ficar muito no celular, mas às vezes que eu entrava, eu via nas páginas só comentários de pessoas: forças, Vi, se recupera logo, estamos com você. Então, só comentários bons e pessoas orando por mim, pra minha melhora, pela do Ravi. Então, eu queria só agradecer primeiro a todos vocês por tanto carinho, por torcerem por nós, por desejarem. Eu vi muitos comentários assim: meu Deus, parece que ela é da minha família, acompanho ela desde que ela era criança, adolescente, a gente cresceu juntas, ela vai melhorar. Então, tipo, isso foi muito especial, me deu muita força. Então eu agradeço imensamente todos os comentários bons, de verdade mesmo, assim, foi muito especial. E eu sei também que tem muita gente curiosa de tudo que aconteceu, quais foram as complicações, por que eu cheguei pra UTI, entre outras coisas. Eu não falei nada, gente, porque antes de eu ir pra UTI, que eu contei que virou uma cesárea de emergência, tinha muitos médicos de plantão aqui nas redes sociais dando a opinião. Nossa, mas virou cesárea de emergência porque ela tinha uma cesárea anterior. Nossa, se ela dilatou 10 centímetros é porque o médico era cesarista e quis levar pra cesárea e dava pra ela ter tentado. Teve vários tipos de opinião, sem nem saber o meu estado ou quais eram as complicações. Então, foi por isso que eu fiquei quieta, eu evitei, porque não era algo que eu queria ficar conversando. Eu tava num estado também, né, bem quietinha, não ia vir aqui falar, mas agora eu tô bem. E eu vou falar algumas coisas pra tranquilizar mamães que querem tentar o parto normal, outras que querem fazer a cesárea e acham que vão ter alguma complicação, outras que têm a cesárea anterior e estão com medo, por exemplo, de tentar o parto normal, tá? O que aconteceu comigo não quer dizer que vai acontecer com vocês. É muito importante você estar informada e estudada pro seu parto. Então, muito diferente do que achava, eu não estava nem um pouco desinformada. Eu estava 100% informada. Eu sabia todos os termos, tudo que estava acontecendo comigo, porque eu estudei muito antes. E quando eu digo estudar, não é só estudar a via de parto que você quer, é estar pronta para uma mudança. Então, qualquer mulher, gente, se você se preparou para uma via, esteja pronta e informada de como é a outra via de parto, porque pode acontecer de mudar, pode sair do controle, né? Então, eu estava preparada para um parto seguro. É isso que eu queria, tá? Independente se ia terminar numa cesárea, se ia dar certo o parto normal, eu queria um parto seguro. Então, eu estabeleci algumas coisas que, se acontecessem, eu ia para uma cesárea. E os meus médicos estavam cientes, e algumas dessas coisas aconteceram durante o trabalho de parto normal e fomos pra cesárea. Foi isso, tá? Vi, foi porque você tinha uma cesárea anterior? Não. Gente, eu não tinha nenhuma contraindicação pra não tentar o parto normal. Se eu tivesse, eu não tô nem louca, eu não tentaria. A cesárea anterior, a partir de 18 meses dela, você pode tentar o parto normal. E mais, eu fiz um acompanhamento do segmento, que é onde corta a cesárea, os 9 meses. Então, você consegue acompanhar com o transvaginal como ele tá.
a espessura dele, se ele tá afinando conforme a barriga vai crescendo ou não. Então, o meu segmento sempre esteve super grosso. As minhas complicações não tiveram nada a ver com a cesárea anterior, tá? Nada a ver. Então, mamães que têm cesárea anterior estão com medo de tentar a parte normal porque viram o que aconteceu comigo, fiquem tranquilas. Não teve nada a ver com a cesárea anterior, tá? Eu não tinha nenhuma contraindicação pro parto normal, nenhuma. Não tinha como saber o que ia acontecer ou o que poderia dar ali no meio. Então, tiveram algumas coisas que aconteceram que foram alguns tipos de complicação e a cesárea foi o mais seguro. Durante a cesárea, eu acabei perdendo muito sangue, foi uma cesárea mais longa do que o esperado. Então, realmente, foi por isso que depois de 3 dias eu acabei parando na UTI. Na UTI eu fiz transfusão de sangue, tomei muita coisa, muitos tipos de soro, entre outras coisas, pra eu ir voltando. Fiquei, assim, bem malzinha, assim. Mas muito melhor do que vocês imaginavam. Quando as pessoas liam UTI, pensavam que eu tava, tipo assim, muito mal, beira da morte. Não tava, tá, gente? Eu tava bem, tava muito fraca, eu tive uma desidratação severa e a minha hemoglobina abaixou muito, né, por conta do sangue que eu perdi. Então, foi isso. Então não tava tão mal como vocês estavam esperando, graças a Deus, né? Então deu tudo certo no final. Eu tô aqui mesmo pra tranquilizar as mamães. Não tenha medo da via de parto que você escolheu se você não tem nenhuma contraindicação. Se você quer dieta pra cesárea, não quer dizer que vão abrir seu útero e você vai perder sangue. Porque o que aconteceu comigo durante a cesárea poderia acontecer numa cesárea eletiva, marcada, sabe? Não tinha como esperar. Então não teve nada a ver com o parto normal também. E disso tudo, a única recomendação que eu dou pras gravidinhas, pras mamães estudem, tenham informação do trabalho de parto ou da cesárea também, independente, tá? Não precisa fazer curso. Nas redes sociais tem muitas doulas que ensinam muitas coisas, tem muitos conteúdos de médicos, tem muita coisa legal que vocês conseguem ter mais informação. Então eu tinha algumas coisas que, se acontecessem, eu iria pra uma cesárea, e os meus médicos sabiam e eles concordaram comigo. Então, tem alguns sinais que eu sabia que eu não queria que acontecesse. Por exemplo, se o coraçãozinho dele desacelerasse, eu não ia ficar pagando pra ver. Estava tudo bem, já ia. Não desacelerou, graças a Deus, mas deu uma comprimida. Já fiquei meio assim. Se eu perdesse muito sangue durante o trabalho de parto normal, eu também fiquei com medo de ser uma ruptura uterina. Tá? Não que o meu médico falou que era. E eu ia querer uma cesárea pra não pagar pra ver. Então aconteceu essas duas coisas. O coraçãozinho dele deu uma comprimida em um momento depois de 19 horas. E eu tive uns sangramentos um pouquinho maior. Então eu quis ir pra cesárea. Mas não quer dizer que se o seu parto normal der uma sangradinha, é o seu útero rompendo, tá, gente? Porque o colo do útero, quando ele dilata, ele sangra também, tá? É só você observando a quantidade, falando com o seu médico, falando com as enfermeiras, tá? O meu tava um pouquinho a mais e eu fiquei com medo de ser. Graças a Deus, não era, tá? Uma ruptura uterina. Mas eu não quis pagar pra ver e fiquei tranquila de ir pra uma cesárea. Eu acho que você tem que escolher sua via de parto sem levar isso mais em consideração do que a segurança do seu filho. A segurança do seu filho é muito mais importante do que a via de parto que ele vai vir ao mundo, né? Então, o coração comprime também não é algo super grave, tá? Só que ele tava com mais esforço ali pra respirar lá dentro e já não queria também pagar pra ver. Tanto que ele nasceu com um desconforto respiratório que eu contei pra vocês. Que bom que eu fui pra cesárea. A cesárea naquele momento foi a minha salvação pra não dar nada errado. E quando abriram o meu útero, entenderam o porquê que ele não tava nascendo, porque ele não tava descendo, né? O que tava acontecendo. Eu tive algumas coisas. Eu tive uma desproporção cefalopélvica, que é quando a cabecinha do bebê não é proporcional à sua pelve, né? O meu bebê nasceu gig. Ai, mas ele tinha 3.800, não tinha nem 4 quilos. Bebê com menos de 4 quilos nasce e até é demais. Concordo, mas em mim não. Ele é enorme, eu sou super pequenininha e a minha pelve por dentro era muito pequena. Então, às vezes, a menina é pequena, mas a pelve por dentro é grande. No meu caso, eu tinha essa desproporção cefalopélvica e a cabecinha não ia passar. Mas a posição que ele estava defletido de 2º grau. Então, eu também estudei, sabia tudo isso, tá? Quando tá de 1º grau, o bebê passa. Quando tá de 3º, o bebê passa também, porque ele vai de assim. Mas no 2º, amor, não passa. Tava fazendo uma bossa aqui na cabecinha dele já. A bossa também não é perigosa, mas ele estava tentando sair e não estava conseguindo por conta da posição e por conta dessa desproporção também que ele não ia descer. Então, nessa situação, eu preferi ir pra cesárea e não me arrependo de forma alguma. Imagina ficar forçando ali o parto normal. Deus me livre que poderia acontecer. Ele já nasceu com desconforto, só de ter comprimido o coração nem desacelerou. Então, assim, imagina se desacelerasse, que acontece com muitos bebês de desacelerar algumas vezes no cardiotoco e depois voltar ao normal. Eu não deixei nem isso acontecer, porque eu não queria realmente que acontecesse nada. Que quando desacelera, pode perder um pouco de oxigenação ali, né? E eu não queria isso.
Então eu acho que eu agi certo. Meus médicos também agiram certo. Eles tentaram até o último parto normal. E quando eu pedi a cesárea, eles falaram, Vi, se eu tenho essa condição de poder me dar isso, né, gente, de poder mudar de vez de parto, porque às vezes as mães não podem, elas têm que continuar ali no trabalho de parto normal. Depois que eu vivi isso agora, eu fico imaginando como deve ser. Eu fui pra cesárea, né? E aí, chegando lá, foi a melhor coisa que eu fiz. Só que quando abriu, eu tive uma coisa chamada atonia uterina. O meu útero demorou muito tempo pra voltar a contrair. E foi por isso, depois que ele saiu, foi por isso que eu perdi muito sangue. Conclusão, tiveram coisas que aconteceram da posição dele do trabalho de parto normal, tiveram coisas que aconteceram durante a cesárea. Não foi, nenhuma via de parto foi o vilão. Então não tenham medo, mamães, do parto normal, não tenham medo da cesárea, não tenham medo de nada, sabe? Confiem em Deus, se você confia ou não, mas confiem na via de parto que você tá se sentindo mais confortável e vai com fé em Deus, vai ver como vai ser. Mas estudem pra ficar atenta a qualquer sinal. Então eu sabia ler um cardiotoco das minhas contrações, sabia ler o cardiotoco do coração do bebê quando comprimia. E eu falei, ó, tá comprimindo, eu já sabia tudo. Então, começou a comprimir. Eu sabia mais ou menos que saía um pouco de sangue por conta da dilatação do colo do útero, mas não tanto sangue quando tava pingando. Meu médico tava tranquilo, ele falou, não acho que é uma ruptura, mas vamos vendo. E foi aumentando um pouco o sangue, ele não foi descendo. E eu preferi ir pra... E assim, realmente, meu útero tava bem fininho, tava um papel. Não abriu o segmento, mas tava bem fininho. Dava pra ver quase que o bebê, o médico falou. Falei que não ia falar nada, falei, quase que eu falei tudo, né, gente? Mas eu me senti confortável aqui. E eu acho que é isso, gente. Espero que tenha ficado mais claro para as mamães que estão gravidinhas e ficaram com medo de alguma coisa. Ah, e outra coisa, eu vi muito comentário assim, nossa, mas 19 horas, tinha que ter parado antes. Gente, tem mães que ficam dias, tá, em trabalho de parto. 24 horas, 30 horas em trabalho de parto. Várias influenciadoras, inclusive, você pode pesquisar, que ficaram assim e o bebê fica ótimo. Tempo de trabalho de parto não diz nada. O que diz é como o bebê está durante o trabalho de parto. Por isso que existe o cardiotoco para você controlando o bebê. Se o bebê está bem, a gente foi feito para nascer assim, né, gente? Tá tudo certo. Agora, se o bebê apresenta qualquer sinal, né, do coração desacelerado, do coração comprimir, qualquer desconforto, aí realmente, provavelmente, tá muitas horas, o bebê está cansado. Mas, quando ele apresentou eu já corri. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Mostra o que o Tauá mandou pra gente, Lua. Mostra. É um pra você e um pra quem? Esse é de quem? Da Lua e do Nenê, né? Ai, você com as bolas, amor. Olha você e o Nenê. Você e o Nenê. Aí veio tudo aqui, ó, no bolsinho do esquilinho do Tauá. Fala, muito obrigada. E mandaram um pudim deles que o papai gosta. Que legal! Né, meu amor? E as bolas? Pega lá! Ah, quer ver o nenê ali, ó. Quer ver o nenê. Obrigada, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Bem-vindo, Ravi. Ah, eu não aguento.